A paz do Senhor Jesus, estamos iniciando mais um Instantes Finais, a sua aula de escatologia e de profecia bíblica no seu lar. E eu quero mais uma vez agradecer por sua audiência, você aqui do Recife, você que é da região metropolitana, você da zona da Mata Norte e Sul, você do Agreste, você do sertão aqui do estado de Pernambuco e a você de outros estados, de outros países, quem sabe até em outros continentes que acompanha a nossa programação pela TV ou pela internet. Muito obrigado mesmo por sua audiência, que Deus te abençoe, que as bênçãos de Deus continuem sendo derramadas sobre a sua vida, sobre a sua família. Seja muito bem-vindo aos Instantes Finais. Eu quero agradecer também a você que tem enviado a sua mensagem para nós. Muito obrigado por suas orações e pelas mensagens, que nós recebemos, tanto aquelas mensagens de elogio, que servem de incentivo, de motivação, mas também eu agradeço por suas críticas, por suas opiniões, por suas sugestões, e eu digo sempre aqui, saiba que a sua opinião é muito importante para nós. Se você deseja enviar uma mensagem, uma pergunta, uma crítica, opinião ou sugestão, anote aí o número do WhatsApp, que é o 994661010. Se você é um telespectador assíduo do nosso programa, você sabe que nós estamos estudando sobre profetas e profecias e, de forma mais específica, estamos estudando sobre o ministério do profeta Elias. Olha, o meu desejo é que Deus esteja falando ao seu coração como tem falado ao meu. Eu já li a história de Elias, já estudei essas profecias, mas a gente vai relembrando, revisando, recapitulando, e são lições, experiências extraordinárias e maravilhosas, Nós já estudamos alguns programas, vamos relembrar. Eu vou pedir para abrir a tela dos programas que nós já vimos. Primeiro, nós vimos quando Elias aparece repentinamente, capítulo 17 do primeiro livro dos Reis, e anuncia a Acabe que nem vai cair chuva nem orvalho, senão segundo a sua palavra. E na íntegra ocorre essa seca em Israel, e Deus diz a Elias que ele vai lá para o ribeiro de Querite, e lá Deus iria mantê-lo, sustentá-lo. E como é que Deus sustenta Elias? Mandando o corvo 2 vezes, de manhã e de noite, levar pão e carne para o profeta. Nós, inclusive, vimos aí algumas lições que nós podemos aprender ou extrair aí do ribeiro de Querite. Depois nós vimos que quando o ribeiro de Querite secou-se, Deus diz a Elias que ele vá para Sarepta. Deus disse, eu tenho já provido uma viúva para lhe sustentar. E Elias vai para Sarepta, chega lá, encontra uma viúva às portas da cidade, pediu água, ela deu água, mas quando Elias pediu pão, ela disse assim, olha, tua serva não posso, eu estou aqui apanhando os cavacos, eu vou fazer um fogo, eu só tenho um pouco de farinha, um pouco de azeite, eu vou fazer um bolo, comer com meu filho e vamos morrer, não tem mais alimento. Aí Elias diz assim, olha, faça assim, faça primeiro um bolo pequeno para mim, depois você faz para você e seu filho. E eu quero lhe dizer que nem vai faltar farinha na panela, nem o azeite na botija, e assim aconteceu. Deus proveu, Deus supriu a necessidade daquela viúva, e depois o filho dessa viúva morreu, volta por favor, o filho dela morreu, e Elias orou, e Deus ressuscitou o filho daquela pobre viúva. Depois nós estudamos a ocasião em que Elias apresenta-se diante de Acabe. Inclusive nós vimos que primeiro Elias apresenta-se ao mordomo de Acabe, que era Obadias, e Obadias até temeu. Traz a tela, por favor. Quando Elias apresenta-se diante de Obadias, Obadias temeu. Ficou com medo, de Elias dizer assim, olha, vai e diz a Acabe que eu estou aqui. De repente, Deus poderia tomar Elias, e ele ficou amedrontado, com medo de morrer. Mas ele vai chamar o rei Acabe, e Elias apresenta-se diante de Acabe. E nós vimos a atitude diferente de Obadias e de Acabe. Obadias reconheceu que Elias era um profeta de Deus, perguntou, és tu, meu senhor Elias? Já Acabe disse assim, tu és o perturbador de Israel? E nós vimos aí quem é verdadeiramente o perturbador de Israel nos dias de Elias. E nessa ocasião que Elias aparece ao rei Acabe, Elias manda chamar, veja que coisa interessante. Elias mandou chamar todo Israel e mandou chamar os profetas de Baal e os profetas de Azerá para um desafio. É sobre isso que vamos estudar hoje. Abre a tela, por gentileza.
O tema do nosso programa é Elias desafia os profetas de Baal e Azerá. É sobre isso que nós vamos estudar. Sem dúvida, essa é uma das histórias mais conhecidas do ministério profético de Elias, né? Depois daquela experiência lá do Ribeiro de Querite, depois daquela experiência lá em Sarepta, chegou a hora de Elias demonstrar a toda a nação de Israel quem é o Deus verdadeiro. E Elias vai lançar um desafio para que o Deus que respondesse com fogo, este sim, seria o Deus verdadeiro. Vamos estudar essa história maravilhosa, belíssima, que ocorreu durante o ministério profético de Elias. Pode abrir a tela, por gentileza. Na introdução da nossa aula, nós dizemos assim, isso é uma imagem meramente ilustrativa, como que Elias falando com o rei Acabe. Depois de apresentar-se diante do rei Acabe, o profeta Elias mandou reunir todo o povo de Israel, juntamente com os profetas de Baal e Azerá, para um desafio. Traz a tela, por favor. E eu quero deixar bem claro aqui, que isso aí não foi coisa da cabeça de Elias, não. Era Deus que queria realmente demonstrar que ele era o Deus verdadeiro. Não significa dizer que o crente, o servo de Deus, vai sair por aí fazendo o desafio, não. Tem que ter certeza que é Deus que está mandando, né? E como era esse desafio? Abre a tela, por favor. O desafio era o seguinte: o Deus que respondesse com fogo seria o Deus verdadeiro. Então os profetas de Baal prepararam o altar, mas nada aconteceu. Não caiu fogo do céu sobre ele. Mas quando Elias preparou o altar e clamou ao Senhor, Deus respondeu com fogo. E depois disso, o que aconteceu? Elias mandou matar os profetas de Baal, conforme está no primeiro livro dos Reis, capítulo 18, versículos 19 a 40. Traz a tela. Então, nós vamos explicar essa história e vamos procurar extrair lições para as nossas vidas. Pode passar a tela, por favor? Aí, a palavra de Deus diz assim: então enviou Acabe os mensageiros a todos os filhos de Israel e ajuntou os profetas no Monte Carmelo. Olha que coisa interessante. Traz a tela. Quando Deus está no negócio, tudo dá certo. Porque, olha, Acabe não temia a Deus, Acabe não temia a Elias, não tinha a obrigação de convocar o povo, não, mas ele obedeceu, cumpriu na íntegra aquele desafio, aceitou o desafio lá do profeta Elias. Ele mandou reunir todo o povo de Israel e os profetas de Baal. Pode passar a tela, por favor. Lá no Monte Carmelo, aí diz assim: deixe-nos, pois, isso é Elias dizendo, né? Volta o texto, por favor, que eu não concluí. Isso, obrigado. Então Elias se chegou a todo o povo e disse, todo o povo de onde? De Israel. Perguntou assim: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o. E se Baal, segui-o. Porém o povo não lhe respondeu nada. O povo ficou em silêncio. O povo estava cocheando, como que titubeando, né? Em dois pensamentos. Ora servia a Deus, ora servia a Baal, ora ficava em dúvida quem era o Deus verdadeiro, quem era Baal. E quando Elias lança esse desafio, perguntando por que eles ficavam cocheando entre dois pensamentos, primeiro ficaram calados, não disseram nada. E Elias deixa bem claro: se Baal é Deus, serviu. Se é o Deus de Israel, o Deus verdadeiro, vocês vão seguir a ele. Deus estava dando uma oportunidade para que Acabe e a nação de Israel tivesse uma experiência com o Deus verdadeiro. Quem era Baal? Talvez, né, algum novo convertido esteja assistindo o programa, não sabe quem era Baal. Baal era uma das divindades lá dos cananeus. Você sabe o que significa Baal? Baal significa senhor ou marido. E é interessante que cada região lá dos cananeus tinha sua própria divindade. Então, muitas vezes, você lendo a Bíblia, você vai encontrar que existia uma diversidade de Baals. Por exemplo, Baal Zebub, Baal Zefon, Baal Meon, porque havia em cada região uma divindade, não é? Que era um desses Baals. Pode passar a tela, por gentileza. Então, Elias lança o desafio, pergunta ao povo por que é que eles estavam cocheando entre dois pensamentos. Então disse Elias ao povo: só eu fiquei por profeta do Senhor, e os profetas de Baal são 450.
450 homens. Eita, traz a tela aí para eu explicar algo aqui que eu considero importante. Na verdade, os profetas de Baal eram 450 e os profetas de Azerá eram 400. Quando Elias apresenta-se diante de Acabe, mandou chamar todos. Mas tudo nos leva a crer que os profetas de Azerá não foram. Só foram os profetas de Baal. E quem era Azerá, professor? Azerá era uma divindade feminina, que era conhecida como a deusa mãe. Que coisa interessante, né? Ela era conhecida também como Astarote, era uma deusa da fertilidade, do amor e da guerra. E, na verdade, Elias desafiou os 850, mas tudo leva a crer pelo contexto que só aceitaram o desafio os profetas de Baal. Os profetas de Azerá acho que não aceitaram o desafio, porque Elias vai dizer, só ele ficou. Volta ao texto mais uma vez. Elias disse ao povo, só eu fiquei por profeta do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Veja que desafio, né? Um homem só desafiando 450 profetas de Baal. E por quê? Traz a tela. Porque Elias tinha certeza que estava servindo ao Deus verdadeiro. Elias tinha convicção que estava servindo ao Deus que é criador de todas as coisas e que os profetas de Baal estavam servindo a deuses falsos. Então, quando Elias pergunta assim, por que vocês estão cocheando entre dois pensamentos? O sentido é esse, vocês ficam vacilando, titubeando. O povo estava em dúvida quem era o Deus verdadeiro. Chegou a hora, a ocasião de Deus mostrar quem é o Deus verdadeiro. E qual seria o Deus verdadeiro? Aquele que mandasse fogo do céu. Pode abrir a tela, por favor. Aí diz assim, disse Elias, deem-se-nos, pois, 2 bezerros, a eles escolham, e eles escolham para si um dos bezerros, e o dividam em pedaços, e ponham sobre a lenha, porém não lhe metam fogo. E eu prepararei o outro bezerro, e o porei sobre a lenha, e não lhe meterei fogo. Como que diz assim? Cada um de nós vamos ter direito a um bezerro, nós vamos partir o bezerro, vamos preparar o altar, vamos botar o bezerro. Agora tem um detalhe, a gente não vai atear fogo, nós vamos clamar, e o Deus que manda fogo é o Deus verdadeiro. Pode passar a tela, por gentileza. Aí ele diz, então invocai o nome do vosso Deus, detalhe, Deus com D minúsculo, que é o Deus falso, e eu invocarei o nome do Senhor, e há de ser que o Deus que responder com fogo, esse será Deus. Ou seja, o Deus que manda fogo é o Deus verdadeiro. Agora o povo falou, porque quando Elias disse que eles estavam cocheando entre dois pensamentos, eles ficaram calados. Mas agora eles disseram assim, é boa essa palavra. Quer ver? Volta o texto mais uma vez. E todo o povo respondeu e disse, é boa esta palavra. Como que diz assim? Gostei do desafio. Aí disse Elias aos profetas de Baal, escolhei vós um bezerro, preparai o primeiro, porque sois muitos, e invocai o nome do vosso Deus, e não lhe metais fogo. Então Elias dá a oportunidade. Veja que coisa interessante. Elias tinha tanta certeza que aquele altar, que os profetas de Baal iriam colocar o bezerro e ia clamar por fogo. Elias tinha tanta certeza que não ia cair fogo, que começa a dar prioridade. Primeiro diz assim, vocês escolhem o bezerro. Depois diz assim, vocês são muitos, vocês comecem, façam primeiro vocês. Preparem o altar de vocês, coloquem aí o bezerro e vocês vão clamar por fogo. Eu vou ficar aqui esperando. Depois é minha vez. Passa o texto, por favor. Aí diz assim, e tomaram o bezerro que eles deram e o prepararam. Invocaram o nome de Baal desde a manhã até ao meio-dia, dizendo, Baal, responde-nos. Porém, nem havia voz, nem quem respondesse, e saltavam sobre o altar que se tinha feito. Olha, essa imagem, claro, uma imagem meramente ilustrativa, mas como que os profetas de Baal, dançando, cantando, clamando, suplicando a Baal para ver se Baal mandava fogo, e nada de cair fogo do céu. Por quê? Porque Baal era falso. Porque Baal é um Deus mudo, que tem boca, mas não fala, que tem olhos, mas não vê, que tem pés, mas não andam, que tem mãos, mas não apalpam, que som algum sai da sua boca. Não é assim que diz o Salmo 115? Deus falso. E eu vou ler o Salmo 115. Veja o que diz a palavra de Deus.
Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória, por amor da tua benignidade e da tua verdade. Porque, que dirão as nações, onde está o teu Deus? Ele diz, mas o nosso Deus está nos céus e faz tudo o que lhe apraz. Eu vou repetir essa frase aqui, esse salmo, esse texto, Salmo 115, verso 3. Mas o nosso Deus está nos céus e faz tudo o que lhe apraz. Ele não é só criador, o nosso Deus é soberano. Ele manda e não recebe ordem de ninguém, ele faz tudo o que lhe apraz. Aí o salmista vai dizer quem são os ídolos deles. Ele diz, os ídolos deles são prata e ouro, obras das mãos dos homens. Como quem diz, feitos por artífices, são os ídolos deles. Tem boca, mas não falam. Tem olhos, mas não veem. Tem ouvidos, mas não ouvem. Nariz tem, mas não cheiram. Tem mãos, mas não apalpam. Tem pés, mas não andam. Nem som algum sai da sua garganta. E o salmista vai dizer assim, tornem-se semelhantes a eles os que os fazem e todos os que nele confiam. Confia, ó Israel, no Senhor, Ele é o teu auxílio e o teu escudo. Então nessa batalha estava vendo isso. De um lado, os deuses falsos, os Baals, adorados, não é? Pelos profetas de Baal, e muitos israelitas se curvando também, por causa de Acabe e de Jezabel, se curvando diante de Baal. Mas chegou a hora deles clamar, pedir, suplicar, rogar. Passa o texto, por favor. Isso se deu que ao meio-dia. Olha Elias ali, a paciência de Elias, esperando lá de manhã até meio-dia, né? E lá os profetas clamando ao redor daquele altar. Aí Elias começou a zombar, começou a ridicularizar, dizer assim, clamar em altas vozes, pode ser que ele é um Deus, né? Pode ser que esteja falando, ou que tem alguma coisa que fazer, ou intente alguma viagem, porventura talvez esteja dormindo. Olha, o que é isso? Ironia. Elias sabia que ele não estava ouvindo, e essa é a realidade, a verdade é essa. A história hoje se repete. Eu digo com tristeza, com pesar no meu coração, com muito respeito às pessoas, sabe, que tem os seus santos, que veneram, que se curvam, que se prostram, que adoram, que conduzem no andor, que andam nas procissões. É com muito respeito que eu quero me dirigir a você. Você sabe que não estamos aqui para criticar, não é, religião de ninguém, não estamos aqui para maltratar ninguém. Eu trato com muito respeito os meus queridos telespectadores, porque eu tenho um telespectador que são cristãos, detalhes, de várias denominações. Existem telespectadores que são afastados da igreja, não são crentes, já foram, mas não são mais, mas gostam do nosso programa, e muitas pessoas que são de outras religiões. E eu sei que muita gente que me assiste tem lá, talvez você esteja na sua casa, tenha na sua casa aí pertinho de você, aquela imagem, aquela estátua que você venera, que você honra, que você faz suas preces. Mas eu li a Bíblia, e é a Bíblia quem diz que esses ídolos, ele tem boca, mas não fala, tem pés, mas não anda, tem olhos, mas não vê, tem ouvidos, mas não ouve, tem nariz, mas não cheira, som nenhum sai da sua boca. Veja, se ele estiver empoeirado, se você não tirar a poeira dele, ele sozinho, ele não tem poder nem para tirar a poeira de cima dele. Com muito respeito eu digo isso, mas não é uma realidade. Diga se seu Deus, essa imagem, se tem pelo menos poder para tirar a poeira. Não tem, é você que tem que passar um paninho, não é assim? É com muito respeito que eu digo isso. E Elias começou agora a zombar dos profetas de Baal, que eles estavam circulando ali, clamando, pedindo, rogando, esperando que caísse fogo do céu, e nada acontecia. Aí Elias começa a ironizar, olha, fale mais alto, talvez ele esteja dormindo, talvez esteja de viagem, talvez esteja muito ocupado, mas Elias sabia que ele não ia responder. Volta o texto mais uma vez. Aí diz assim, porventura dorme e despertará. Passe o texto, por favor. E eles clamavam com grandes vozes e começaram a se retalhar com facas
com lancetas, conforme o seu costume, até derramar sangue sobre si. Olha, começaram a se martirizarem. Pode deixar a tela aberta, por favor. Derramando sangue. E sucedeu que, passado o meio-dia, profetizaram eles, até que a oferta de manjares se oferecesse, porém não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Eu quero chamar a atenção para esses três termos, essas três frases. Deixa aberto, por favor. Primeiro, não houve voz. Ninguém ouviu a voz de Baal. Segundo, não houve resposta. Baal não respondeu. Terceiro, nem atenção alguma. Por quê? Porque Baal é um Deus falso. Um Deus morto. Um ídolo feito por mãos humanas. Por isso que ele não ouviu, não respondeu e nem deu atenção alguma. Pode passar a tela, por gentileza. Então Elias disse a todo o povo, como que diz assim, agora é minha vez, viu? Eu dei a oportunidade a vocês de levantar o altar, de botar o bezerro, de clamar, agora é a minha vez. Aí Elias disse ao povo, chegai-vos a mim. E todo o povo se achegou a ele e reparou o altar do Senhor, que estava quebrado. Olha que coisa interessante. A idolatria era tanta em Israel que o altar de Deus estava quebrado. Ninguém estava mais oferecendo holocaustos a Deus ali em Israel. Elias tomou 12 pedras, conforme o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual veio a palavra do Senhor dizendo, Israel será o teu nome. E Elias vai reparando o altar, sozinho, viu? Pediu ajuda de ninguém. Reparou o altar, colocou ali as 12 pedras. Pode passar o texto, por gentileza? E com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego. Aí Elias, ele vai além. Ele prepara um rego em redor do altar, segundo a largura de 2 medidas da semente. Então armou a lenha, dividiu o bezerro em pedaços e o pôs sobre a lenha. Traz a tela. Elias poderia fazer o quê? Já começar a clamar para o fogo, né? Mas Elias disse assim, não, eu quero dificultar. Eu quero tornar aqui esse desafio mais difícil ainda. E Elias fez o que os profetas de Baal não fizeram. Elias mandou colocar água. Colocou água lá no altar. Mas imagina, veja, ele quer que Deus mande fogo, ele ainda coloca água. Para quê? Para dificultar. Como que diz assim, o meu Deus, ele é tão poderoso, que mesmo estando cheio d'água aqui encharcado, ele vai mandar cair fogo do mesmo jeito. Passa a tela, por favor. Aí diz assim, enchei de água 4 cântaros e derramai-a sobre o holocausto e sobre a lenha. Pode jogar água aqui em cima. Pode lançar água. E disse, fazei a segunda vez. Fizeram mais uma. Fizeram a terceira vez. Aí esse assim, fazer mais uma vez. Fizeram a terceira vez. De maneira que a água corria em redor do altar e ainda até o rego encheu de água. Agora veja que coisa interessante. O altar que Elias estava esperando cair fogo do céu, agora estava o quê? Cheio d'água. Passa o texto, por favor. Sucedeu, pois, que, oferecendo-se a oferta de manjares, o profeta Elias se chegou e disse, ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel. Elias faz a oração ao Deus que apareceu a Abraão, a Isaque, a Israel, que é Jacó. E ele diz assim, manifesta-te hoje que tu és Deus em Israel e que eu sou teu servo. E que conforme a tua palavra fiz todas essas coisas. O que é que Elias está dizendo? Manifesta-te, Deus. Te faz presente aqui, mostra que tu és o Deus verdadeiro, que foste tu que fizeste todas essas coisas. Passa a tela, por favor. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu, Senhor, és Deus, e que tu fizeste tornar o seu coração para trás. Olha a oração de Elias. Traz a tela. O objetivo de Elias não era aparecer. O objetivo não era tomar a glória para si. O objetivo de Elias não era se sentir superior ao povo de Israel. O objetivo de Elias era glorificar a Deus. Era fazer com que o nome de Deus fosse glorificado. E eu vou dizer sem medo de errar, que Deus não faz mais em nossos dias por causa da vaidade do homem. Tem pessoas que Deus não pode nem usar, você sabe disso, né?
Às vezes a pessoa faz uma oração, aí Jesus cura, aí ele vai contar o testemunho, e ele fala 20 vezes para dizer o nome de Jesus uma vez. Eu fui, eu orei, eu estendi a mão, e eu estava cheio de fé, e eu sou um homem de Deus, e quando eu oro, Deus responde, e porque eu sou um homem de altar. O abençoado, quando Jesus cura, é para a glória dele. Se Deus usar a mim ou a você para curar alguém, ou para salvar alguém, ou para batizar com o Espírito Santo, a glória é dele, ele não dá a glória a ninguém, não. O objetivo de Elias não era tirar a glória para si, tomar a glória para si, não é para que ele fosse reconhecido como um homem de Deus ou como um profeta. O objetivo era fazer com que os filhos de Israel conhecessem o Deus verdadeiro. Volta o texto mais uma vez para a gente ver. Responde-me, Senhor, responde-me. Para quê? Para que, Elias? Você quer que eu responda com fogo? Qual é o seu objetivo? Ele diz, para que este povo conheça que tu, Senhor, és Deus e que tu fizeste tornar o seu coração para trás. Como que diz assim, para que eles saibam que tu és o Deus verdadeiro. Deus está à procura de pessoas como Elias, que queira ser usado por Deus, mas para mostrar que ele é o Deus verdadeiro. Tem igrejas por aí que começam a fazer propaganda. Venha porque vai estar aqui o bispo fulano de tal, e o pastor Beltrano de tal, e o apóstolo Beltrano de tal vai estar aqui. Aí eu pergunto, e se Jesus não tiver, o que é que adianta? Nada. Porque quem salva é Jesus, quem cura é Jesus, quem batiza é Jesus, quem liberta é Jesus. E se alguém está sendo usado por Deus, quer seja para fazer milagre, quer seja para curar, quer seja para, enfim, salvar, batizar, seja lá o que for, é para a glória de Deus. O destaque deve ser Deus. Foi Deus quem fez, foi Cristo quem fez. Eu acho, sabe, extraordinária a Bíblia. Que coisa interessante. A maior experiência do apóstolo Paulo. Capítulo 12 da segunda carta aos Coríntios. Paulo não diz assim, eu fui no céu. Paulo não diz, eu fui no paraíso. Não, ele diz assim, conheço um homem, que se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus não sabe, ele foi até o paraíso. E se o tal homem, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, ele foi até o terceiro céu. Já imaginou? Se fosse, tem pessoa por aí que Deus não pode dar uma revelação dessa. Porque ele quer logo se vai descer, se engrandecer, se gloriar. Tem pessoas que Deus usa em profecia, ele quer se gloriar. Eu sou profeta. Eu sou vaso. Não precisa. Porque a honra e a glória é para Jesus. O objetivo de Elias, diante daquele desafio, sabe qual era? Acabar com a idolatria em Israel. Era fazer com que o povo de Israel deixasse de adorar aos ídolos mortos, começasse a adorar a Jeová. Volta o texto mais uma vez. Aí ele diz assim, responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu, Senhor, és Deus e que tu fizeste tornar o seu coração para trás. Então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. Olha para aí. Deus mandou fogo com tanta abundância que até a água lambeu. Aquele altar não estava cheio de água? Não botaram bastante água? O fogo consumiu tudo. Passa o texto, por favor. O que vendo todo o povo caiu sobre os seus rostos e disse, só o Senhor é Deus. Como que diz assim, esse Deus é verdadeiro mesmo. Foi ele que mandou com fogo. Só o Senhor é Deus. E Elias lhes disse, olha aí, cheio de Deus, Elias disse assim, lançai mão dos profetas de Baal, que nenhum deles escape. E lançaram mão deles, e Elias os fez descer ao ribeiro de Quizon, e ali os matou. E por que Elias matou os profetas de Baal? Porque era o preceito da lei. A lei havia Deus mandou matar os idólatras. Deuteronômio, capítulo de número 17. Deus mandou matar os idólatras. Os idólatras deveriam ser mortos. Para quê? Para não contaminar o povo de Israel. Capítulo 17, a epígrafe diz assim, o castigo da idolatria.
Não sacrificarás ao Senhor teu Deus boi ou gado miúdo em que haja defeito ou alguma coisa má, pois a abominação é ao Senhor teu Deus. Quando no meio de ti, em alguma das tuas portas, que te dá o Senhor teu Deus, se achar algum homem ou mulher que fizer mal aos olhos do Senhor teu Deus, traspassando o seu concerto, que for, olha para aí, e servir a outros deuses, e se encurvar a eles, ou ao sol, ou à lua, ou a todo o exército do céu, ou que não ordenei, e te for denunciado e o ouvires, então bem o inquirirás. Você chame ele, converse com ele, pergunte a ele. E eis que, sendo verdade e certo que se fez tal abominação em Israel, então levarás o homem ou a mulher que fez esse malefício às tuas portas, sim, o tal homem ou mulher, e os apedrejarás com pedras até que morram. Veja que coisa interessante. A lei dizia que os idólatras deveriam ser mortos, deveriam ser apedrejados. Volta ao texto mais uma vez, esse último versículo. O que vendo todo o povo caiu sobre os seus rostos e disse: só o Senhor é Deus. Como é que você sabe? Foi ele que mandou fogo? Aí Elias disse assim: lançai mão dos profetas de Baal, que nenhum deles escape. E lançaram mão deles, e Elias os fez descer ao ribeiro de Quizon, e ali os matou. Claro que Elias não matou sozinho, né? Porque tinha 450 homens, mas o próprio povo de Israel disse assim: vamos apedrejar. Não é a lei que mandou, não foi Deus? Pronto. Por boca de 2 ou 3 testemunhas será morto o que houver de morrer. Por boca de uma só testemunha não morrerá. Então eu vou dizer o texto mais uma vez, porque caso você queira ler, está no capítulo 17 do livro de Deuteronômio, versículo de 1 a 6. Deus disse que o idólatra deve ser morto. Claro, isso é no tempo da lei, do Antigo Testamento, que nós devemos adorar única e exclusivamente a Deus. E quando eu falo, eu me refiro ao Deus Trino, né? O Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Esse desafio de Elias aos profetas de Baal foi uma forma de mostrar ao povo de Israel quem é o Deus verdadeiro. E o Deus verdadeiro foi aquele que respondeu com fogo. E que Deus é esse? O Criador de todas as coisas.